Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Hoje eu vou estar analisando com vocês um vídeo que está circulando na internet. E no vídeo a pastora Ludmila Ferber, ela, ao que parece, foi objeto de uma adoração naquilo que eles chamam de ato profético. Eu não vou discutir o ato profético, tá bom? Mas a polêmica gira em torno de uma passagem onde Jesus lava os pés dos discípulos e, semelhantemente, foi o que está sendo defendido, algumas pessoas também fizeram com a pastora Ludmila Ferber. Eu vou colocar o vídeo, depois a gente volta aqui. Vocês estão vendo aí a minha Bíblia aberta, tá bom? A Bíblia no computador está aberta. Depois a gente volta para discutir e para analisar o que foi feito com o que Jesus fez. Vamos aí assistir o vídeo. Pastora Ludmila Ferber, nós lavamos os teus pés como nação e nós te honramos, nós te honramos, nós te pedimos perdão pela ingratidão, nós te pedimos perdão por qualquer falta que não conheçamos. Nós te honramos, pastor. A senhora é mãe de multidões. A senhora é mãe de igrejas. A senhora é o ventre do Dá-me Filhos. Oh! O Brasil te pede perdão pelas vezes que não te honrou como devia. O Brasil te pede perdão pelas vezes que não te ofertou o que devia. Porque formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas do Evangelho. E nós lavamos os seus pés com honra agora. Bom, esse aí é o vídeo, né? Depois a gente comenta algumas coisas que foram ditas, mas vamos para o texto aqui que fica melhor. Vamos lá. Eu até destaquei o texto. Veja bem. Levantou-se da ceia, tirou o manto e, tomando uma toalha, cingiu-se. Veja que isso aqui é antes da festa da Páscoa, tá bom? Está acontecendo isso aqui, ó. Aí, enquanto eles ceavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que o traz, Jesus, sabendo que o Pai lhe entregaram tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus voltava, aí ele faz isso aqui, enquanto ele ceava. Levantou-se da ceia, tirou o manto e, tomando uma toalha, cingiu-se. Ele fez o que um escravo deveria fazer quando uma pessoa chega na casa. Isso aqui era papel de um escravo, o dever de um escravo fazer o que Jesus fez. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Chegou, pois, a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, se Pedro chega até ele, lava-me os pés a mim?
Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, tu não sabes agora, mas depois o entenderás. Tornou-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Replicou-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Versículo 9. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Respondeu-lhe Jesus: aquele que se banhou não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo, e vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem o estava traindo, por isso disse: nem todos estáis limpos. Ora, depois de ter lavado os pés, tomou o manto, tornou a reclinar-se à mesa e perguntou-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Essa é a pergunta que deve ser feita, né? Você entendeu o que Jesus fez, meu? Essa pergunta é para você e para mim também. Nós entendemos de fato o que Jesus fez? Aí ele diz: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ele está dizendo: é verdade, eu sou mestre, eu sou o senhor. Aí veja só: ora, se eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Ele diz: se eu, que sou o mestre, que sou o senhor, lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, vos digo, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Então, abençoado é aquele que faz conforme Jesus ensinou. Ele deixa bem claro: eu deixei o exemplo para vocês. Vejam, o servo não é maior que o senhor, nem o enviado é maior do que aquele que enviou. Então, ele sendo o senhor e mestre, sendo ele aquele que enviou, sendo ele o próprio Filho de Deus, ele lavou os pés dos discípulos, tá bom? E é baseado nessa passagem aqui que as pessoas fazem o ato profético, né? Eu não vou me deter aqui no ato profético, isso pode ser assunto para outro vídeo. Mas vamos lá. O que aconteceu ali com a Ludmila? Ao que parece aqui, né, pelo menos é o que parece, o que está se passando aqui, na verdade, não tem nada a ver com o que Jesus fez. Primeiro, Jesus foi quem lavou os pés dos discípulos, entendem? O mestre lavou os pés dos discípulos. Se é para fazer como Jesus fez, então que a Ludmila lavasse os pés de todos os fiéis que estavam nesse local aí, para começar por aí, tá bom? Não é o mestre que lava os pés dos seus discípulos, então teria que ser assim. Mas o que Jesus quis ensinar ali, o que ele ensinou, na verdade, é que nós devemos servir uns aos outros, independente da nossa posição, independente de ser um líder ou não. Veja, ele mesmo diz: eu, sendo mestre, eu sendo o Senhor, eu fiz isso por vocês, lavei os pés de vocês. Então façam isso vocês também. O que Jesus está ensinando ali? Que nós devemos lavar os pés das pessoas todo dia? Será que é isso que ele está ensinando? Ele está ensinando pessoas a fazerem atos proféticos lavando os pés uns dos outros? É claro que não. O que ele está ensinando ali é o serviço, é servir uns aos outros. É que sim, devemos servir, lavar os pés, significa se colocar numa posição de humildade uns para com os outros. Foi isso que ele fez. Eu, sendo mestre e senhor, fiz. Vocês devem fazer também. É só isso que ele está ensinando, gente. Eu não estou falando só isso como se fosse algo pequeno, não. Mas é que é isso aí que ele está ensinando e ponto. Não tem que acrescentar mais. Não, ele está mandando lavar os pés de todo mundo. Ele está mandando a gente lavar os pés dos nossos pastores. Ele não está falando isso. Isso ele não está falando. Ele disse: vocês entenderam o que eu fiz? Bem-aventurado é aquele que faz o que eu fiz, que serve. Serve. Bom, mas aí você pode falar: mas eles estão falando de honra, né? Nós te honramos. É verdade. Deixa eu mostrar outro texto aqui para você também, que está falando de honra. Vamos aqui para Romanos, capítulo 13, versículo 7. Olha só. Romanos 13, 7. Deixa eu marcar aqui. Diz assim: dai a cada um que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Então é claro que nós devemos honrar uns aos outros. Sim, com certeza nós devemos honrar. Mas daí
fazer o que eles fizeram com a pastora Ludmila, eu nem vou dizer aqui que ela pediu, eu acredito que ela não pediu para fazer isso. Contudo, a forma com que ela aceita isso é que eu vejo que não está correto. Ela não está correto. Se sou eu, mandava parar na hora. Não façamos. E se é para fazer o que Jesus fez, então que ela lavasse os pés dos discípulos, tá? Eu não tenho nada contra a Ludmila, não estou perseguindo, porque os fanáticos começam a falar que é perseguição, que são hereges, aqueles que estão falando contra o que foi feito, um monte de argumentos sem fundamento e que apenas demonstram uma idolatria para com os artistas e alguns líderes. Claro, nós devemos honrar sim os nossos líderes, não só os nossos líderes, mas todas as pessoas a quem realmente merece honra. Veja o que Paulo diz: a quem honra, honra. Se alguém merece honra, é digno de honra, honre. E honrar é respeitar essa pessoa, tratar bem, amar essa pessoa, servir essa pessoa. Mas a outra parte também deve fazer o mesmo. Todos nós devemos servir uns aos outros. É que às vezes parece que somente os líderes devem ser honrados e devem ser respeitados. Gente, essa ideia, essa construção de que o líder ele é o único digno de honra, de adoração, somente Deus, de honra, está errado. Todos aqueles que realmente merecem honra devem ser honrados, sim, não somente os líderes. E mais, o líder tem um cargo maior, vamos dizer assim, um peso sobre ele, porque ele sendo líder, ele que deve lavar os pés dos discípulos. O líder que deve servir, não é assim? Se é o que Jesus fez, ele era o líder, ele devia servir. Ele disse: vocês são os discípulos, aqueles que são os apóstolos, sirvam vocês. É sempre assim. No reino de Deus, o maior deve servir o menor. É assim no reino de Deus. E se alguém quer ser grande, que seja pequeno. Para mim, o que a Ludmila recebe ali é uma adoração com base bíblica, é uma adoração muito diferente do que aconteceu com Jesus, muito diferente mesmo. São casos totalmente diferentes do que Jesus fez, nos ensinando humildade, para o que fizeram com a Ludmila. E outra, o Brasil tem que te pedir perdão, porque eu nunca fiz nada contra essa mulher, por que eu vou pedir perdão? Quando a Bíblia fala de perdão, sim, nós devemos pedir perdão por qualquer coisa errada que fizemos, e até quando não fizermos, nós devemos pedir perdão, buscando sempre a paz e reconciliação. Mas nesse episódio, o Brasil deve pedir perdão, o Brasil te pede perdão, nós pedimos perdão. Gente, isso parece não, é uma idolatria. Se você concorda, amém. Se você não concorda, amém também, é sua opinião, sem problema nenhum. Mas isso foi sim uma adoração, isso não foi apenas um simples ato profético, mas as pessoas ali adorando de fato uma mulher. Não é o fato de ser uma mulher, pessoas estão adorando homens também, tá? Apóstolos, líderes, artistas, estrelas gospel. Gente, é muito fácil nós adorarmos, nós tirarmos o foco de Jesus como o centro da adoração e adorarmos qualquer que seja homem, seja mulher, um objeto, um filme, celular, computador, tudo pode ser objeto de adoração. E quando não é Deus este objeto de adoração, ele é o centro da adoração, nós estamos pecando e cometendo idolatria. Veja todo mundo ali estendendo as mãos, sério mesmo que isso é só um ato profético? Sério mesmo que isso aí é só alguém honrando o outro? Será mesmo que isso não é uma idolatria? Se você acredita que não, tudo bem. Para mim isso se passou. Isso se trata de uma idolatria, sim. Se ela pediu ou não, eu acredito que não. Mas ela poderia ter evitado? Sim, ela poderia ter evitado. Deus abençoe a todos, que você possa pensar que assim como eles fizeram com ela, nós podemos estar adorando homem, mulher e outros objetos, celular, internet, tudo pode ser centro de nossa adoração. E quando este não é Deus, nós cometemos idolatria. E idolatria é pecado. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.